respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer, o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas Bom dia, querida igreja, que o Senhor vos abençoe. Agradecemos muito à família que hoje nos visita, haverá outras famílias também. Estou a ver a nossa irmã Lourdes, seu esposo, o irmão António, são bem-vindos. Mas a família Moreira em particular, porque também nos apresentou este momento de louvor ao Senhor. Que Deus seja exaltado através dos vossos instrumentos e através das vossas vozes. Que Deus possa assim também abençoar esta manhã a sua igreja. E que todos nós
possamos de facto ser influenciados, mas que sejamos influenciados pelo Espírito de Deus. E eu creio que esse é o propósito da nossa vinda aqui. É deixar que realmente o Espírito do Senhor influencie as nossas vidas. Mude o que tenha para mudar na nossa vida, altere o que tenha que alterar na nossa vida, de tal forma que sempre que sentirmos, que percebermos nitidamente que é o Senhor quem nos convida a uma mudança, nós possamos ser acessíveis, nós possamos ser disponíveis para essa mudança. Não seja o homem, seja ele qual for, nem o vosso pastor, mas seja Deus exaltado. Seja o Espírito do Senhor exaltado. Seja o nosso Senhor Jesus Cristo exaltado. Eu hoje vou contar-vos uma história que está na Bíblia. Vamos segui-la com atenção. Provavelmente iremos tirar algumas lições dessa história. Iremos chegar a algumas conclusões também para a nossa vida. Mas antes, eu gostaria de dizer à minha igreja que nós estamos a aproximar-nos de uma quadra diferente, em que o mundo olha de forma diferente, em que o mundo sente de forma diferente. É o Natal. E eu não venho aqui esta manhã, queridos irmãos, nem virei nos próximos sábados, quando aqui estiver, para vos falar sobre aquilo que eu penso a respeito do Natal. Não venho. O que eu vos posso dizer hoje é que esta questão do nascimento de Jesus marca a existência da humanidade, quer ela queira, quer ela não queira. Porque quando Cristo aparece no mundo, Ele muda tudo. Inclusivamente, muda até o conceito daquilo que é a contagem do tempo, o antes e o depois. Ou seja, o antes de Cristo e o depois. E nós, de facto, vivemos no tempo do depois. Mas eu escolhi um texto que eu gostaria de mencionar e queria dizer à igreja que da próxima vez que aqui voltar, muito próximo do tal Natal, irei voltar a falar sobre Jesus. Porque há muita coisa que nós, de facto, eu e vós, precisamos de aprender sobre Jesus. Aliás, se não fosse assim, Jesus não teria dito: aprendei de mim, que sou o quê? É isso. Aprendei de mim que sou manso. E mais o quê? Humilde. De quê? De coração. Então a primeira coisa que nós temos que aprender de Cristo é sermos mansos e humildes de coração. Se não quisermos aprender isso em primeiro lugar, nunca aprenderemos o resto. Andaremos sempre a girar em torno do nada. Do que nada representa, do que nada vale, do que nada conta. Porque para tudo na vida há um princípio.
E o princípio é este: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas não é esse texto. O texto que eu queria realmente ler convosco esta manhã, para introduzir o nosso tema, e para depois vos falar sobre essa fascinante história que encontramos no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, mas aqui, atenção, vamos ler o primeiro capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 1, e versículo 35. Lucas 1, 35. Os irmãos lembram-se do último culto que eu fiz aqui? Lembram-se? Apresentei uma série de citações do Desejar Todas as Nações que correram enquanto se ouvia uma voz off que era apresentada da nossa cabine de som, em que falávamos acerca da concertação entre o Pai e o Filho, quando da deliberação de Jesus vir a este mundo para assumir as nossas culpas, os nossos pecados. Lembram-se? Estão lembrados agora? Estão lembrados. Pois é. É no seguimento desse tema que eu hoje falo e hoje vos apresento esta história e que falarei da próxima vez que aqui voltar. Ou seja, quero dizer-vos que tudo terá uma sequência. Tudo terá uma sequência. Não há aqui nada premeditado, nem há aqui nada de influência sobre mim. A não ser, repito, e Deus me ajude para isso, a influência de Deus. É essa que eu desejo e é essa que eu quero. É essa que vós desejais e que vós quereis também. Não é verdade? É verdade. Então vamos ao texto. Eu já disse que era Lucas capítulo 1, mas não disse o versículo, vou dizer agora o versículo 35. 35. Olhem lá o texto. Lucas 1, 35. Respondeu o anjo a quem? A Maria, não é? Respondeu-lhe o anjo: a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente até para a respiração. Olhem, o ente santo que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Como é que Maria pode encarar uma coisa destas? Um ente santo? Alguém que é santo? E se é santo, é isento de pecado? Não tem tendência pecaminosa. Tem sim natureza humana e natureza divina. Mas tendência pecaminosa não tem, porque ele é o ente santo. Nós só temos uma natureza humana. E só temos outra coisa que acrescenta a essa natureza humana: é que somos pecadores, é que temos uma tendência pecaminosa. Por isso Paulo, desgraçadamente, ele dizia: quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou! Não é isso? Eu falo alto, irmãos. Falo, mas não sou o único. Irmão White, quando pregava, ouvia-se a 2 quilómetros de distância o que ela dizia. E falava sem microfone.
Sabiam disso? Não sabiam? Agora, uma coisa eu sei. É que mesmo alguém que tenha dificuldade em ouvir, consegue ouvir-me. E por isso eu saio daqui muito feliz. Mas deixemos-nos de entretantos. Vamos àquilo que interessa. Está bem? Quem quer pregar, que pregue a palavra. É isso. Vamos falar da palavra de Deus. Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 5 em diante, temos uma história fascinante. Vamos ler a partir do versículo 5, está bem? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, mas tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel eu achei fé como esta. Quem temos aqui? Um homem, um centurião. Quem é este homem centurião? Vamos lá ver quem é. Vamos lá pensar. Aos olhos dos judeus, quem é este homem centurião? Quem é? Aos olhos dos judeus, aos olhos do povo de Deus naquela época, aos olhos do povo de Deus naquela época, quem é? Um gentio, um imundo, um homem com quem um judeu não deveria dar-se, muito menos entrar em casa dele. Porque se entrasse em casa dele, esse judeu ficaria com ele imundo.
Centurião, aos olhos da sociedade romana naquela época, era visto de maneira diferente da forma como os judeus o olhavam. Era visto como um nobre oficial romano, um chefe militar, que tinha à sua disposição uma centena de homens, que dava ordens a estes homens, que os preparava para a batalha, para a guerra. Portanto, na sociedade daquele tempo, centurião não era um homem qualquer. Mas não interessa. Não interessa aqui o que é que os judeus pensavam dele. Nem interessa saber aqui o que é que a sociedade naquele tempo pensava dele. O que interessa aqui saber é o que é que Jesus pensava dele. Sabem, irmãos? Olhem, o que interessa na nossa vida não é o que o irmão, ou que a irmã, ou que o fulano ou a fulana pensam acerca de mim, mas aquilo que Deus pensa acerca de mim. Isso é o que interessa, porque é Deus que eu tenho que dar contas, não é ao irmão B, nem ao irmão C, nem ao irmão Y. Está correto? Tá. É isso. Mas então, pastor, diga lá o que Jesus pensava a respeito deste homem. Não lemos lá? Nem em todo Israel encontrei uma fé semelhante à deste homem. Era isso que Jesus pensava dele. Quando se olhava para ele e dizia-se: não presta para nada, não vale nada, não tem chance. Jesus olhava para aquele homem e dizia: nunca vi fé a deste homem. Olha, centurião, vem cá. Eu quero ir à tua casa. Eu quero ver esse teu rapaz, porque eu quero curá-lo. E o centurião admira-se e diz, reparem só na humildade do centurião, na humildade deste homem. Porque o centurião, ele compreendia o conceito judaico a respeito dos gentios e da relação com os gentios. Por isso, ele dizia: Senhor, eu sei que basta uma só palavra tua para que o meu servo seja salvo. Quem era o servo? Também interessa saber. O servo, naquele tempo, era um objeto. Era assim uma espécie de animal. Não servia para outra coisa senão para servir. Nem nome tinha. Nem nome tinha. Quando se falava do servo, era o servo de fulano de tal. E Jesus diz: eu quero ir lá. Isto faz-me pensar. Faz-me pensar numa palavra, em algo que nos faz tanta falta, queridos irmãos, a mim e a vós, que se chama graça. Não é, irmã Graça? Esta graça faz muita falta ao Paulino e ao Renato, né? Renato. É. E há mais quem?
Helder. Estou a falar de outra graça. A tal graça a que se refere a White no comentário bíblico adventista, no SDABC. Eu posso citar até o volume e a página. Volume 6, página 504. A graça de Deus é o seu ilimitado, todo inclusivo amor que transforma para com os homens e mulheres perdidos. Há aqui duas palavras que me chamam a atenção. Uma é ilimitado, que é uma coisa que é ilimitada. É que não tem limite. Onde é que a graça de Deus termina? Não tem limite. Alguém vai dizer assim, mas pastor, pera lá, um pouquinho aí, pastor, pera. A Bíblia diz que um dia a porta da graça vai se fechar, não é? Sim, diz. Mas nós não estamos a falar da porta da graça. Não estamos a falar do tempo. Nós estamos a falar da graça de Deus, da graça de Cristo, de um dom que é ilimitado. E é agora, hoje, que eu preciso da graça de Cristo em minha vida. Porque se eu dispenso isso, eu estou perdido. Totalmente perdido. Quem é perfeito aqui? Levante a mão quem é perfeito. Ninguém. Ninguém ousa levantar-se e dizer, eu sou perfeito. Sabem porquê? Porque não somos. Porque não somos. O que nós somos é pecadores imperfeitos, necessitando da graça de Cristo. E hoje há muitas formas, irmãos, de se pregar a respeito da graça. Deixem-me só citar algumas. Peço desculpa por ter que respirar um bocado de fundo. Esta semana fiz uma intervenção que me custou bastante. E as coisas não correram como eu pretendia, ou como eu pensava que iriam correr. Estive com febre vários dias. E hoje Deus me ajudou a estar aqui convosco. Graças a Deus. Também já não tenho 20 anos, não é? Também já não tenho. Mas vamos lá então falar da graça. A visão que o mundo tem hoje da graça. Mundo evangélico. Como é a graça, a visão que o mundo evangélico hoje tem da graça? É a graça a preço de liquidação. Podes viver como tu quiseres, podes andar como tu quiseres, podes fazer aquilo que tu quiseres. O melhor realmente será tu te arrependeres e tu procurares viver de acordo com a palavra de Deus. Mas, se por acaso isso não acontecer, amigo, tenho uma boa notícia para ti. Uma ótima notícia. É que quando Deus vier, quando Jesus vier, Ele vai salvar todos.
De qualquer maneira, todos estarão salvos. Bastará que tu uma vez levantes lá a mão e digas: eu aceito Jesus como o meu Salvador pessoal. E está feito. Não precisas de mais nada. Esta é a graça barata. A graça a preço de liquidação. Deixem-me falar de outra graça. Não a salvação pela graça, mas a salvação pela soja. A salvação pela reforma da saúde. Desde que eu seja vegetariano, estou salvo. Ou então posso dizer de outra maneira: se eu não for vegetariano, estou perdido. Irmãos, vamos lá pôr as coisas no seu lugar, está bem? A reforma da saúde é importante? É. A irmã White fala disso. E antes da irmã White falar, a Bíblia já falava. Desde o princípio, desde o Gênesis. É ou não é? A reforma da saúde, graças a Deus, é uma prática, ou deveria ser, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só temos vantagens em adotar o plano da reforma da saúde. Só vantagens em nossa saúde e em nossa vida. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer. Quem me salva não é a reforma da saúde. Quem me salva é o quê? É Cristo Jesus. Entendemos a diferença entre as coisas? Uma coisa é eu pregar e dizer: olha lá, e apontar o dedo e dizer: olha lá, tu que és comedor de carne, tu não vais ser salvo. E a outra coisa é eu dizer: olha, para o teu bem, para a tua saúde, segue os ensinamentos e os princípios do Espírito de Profecia em relação à reforma da saúde. Há aqui alguma diferença ou não? Acho que sim. Eu acho que sim. Mas para Deus, segundo a irmã White, a graça é o seu ilimitado, todo inclusivo amor que transforma para com os homens e mulheres perdidos. Sabem qual é a primeira coisa que eu preciso de reconhecer para ser salvo? Jesus falou disso. Sabem qual é? É isso, é sentirmos perdidos. Jesus disse: eu vim chamar quem? Ao arrependimento. Os justos? Mas quem? Os pecadores. Ele diz mais: os sãos não necessitam de médico. Quem é que necessita de médico? Quem? Somos nós. Sou eu. Eu necessito desse médico. Necessito, irmãos.
A irmã White, quando fala do centurião, ela diz isto. O coração do centurião, tinha sido tocado pela graça de Cristo. Ele, com sua própria indignidade, todavia, ele não receou pedir ajuda. A sua fé apoderou-se de Cristo. Ele não creu nele apenas como realizador de milagres, mas como amigo e salvador. Mas como amigo e salvador. Desejar a todas as nações, página 317. Em primeiro lugar, nós vemos a necessidade do centurião. Ele está a pedir por quem? Pelo seu servo. Irmãos, reparem no texto, na resposta de Jesus. Em verdade, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus até se admirou deste homem. Sabem uma coisa que me parece quando leio esta experiência? É que de alguma forma aquele homem cujo nome não sabemos, sabemos apenas que é um centurião, conhecia a graça de Cristo. Tivera experimentado em sua vida a graça de Cristo. Imaginem só isto. E reparem, irmãos, se não terá sido assim. O servo está doente, com febre, está a ponto, se calhar, de morrer. E este homem começa a pensar em alguém para ajudá-lo. O médico, se calhar já chamou algum médico, não havia solução. Este é perdido, vai ser morto. Vai morrer, aliás. E ele começa a pensar em Jesus. Mas sabem como é que ele pensa em Jesus? Ele não pensa no homem que é capaz de realizar milagres. Ele pensa no homem que ama. Ele pensa naquele que realmente tem compaixão dos outros. E o que está em evidência no ministério de Cristo, irmãos, é a sua misericórdia. É a sua compaixão por cada um de nós. O apóstolo São Paulo, ele diz em 2 Coríntios 8, 9. Vale a pena ler o texto. 2 Coríntios 8, 9. Pois vós conheceis a graça de Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos torneis ricos. Entendemos o texto? Entendemos, é fácil de compreendermos. A oferta de Cristo está baseada na sua graça e não na nossa dignidade, porque nós seremos sempre indignos. E aquilo que nos impede de receber a graça de Cristo em nossa vida é pensarmos que somos dignos ou que não necessitamos da graça de Cristo. Aí é que está a questão. Quando respondemos com fé perante as nossas fraquezas, os nossos pecados, a dádiva passa a ser nossa.
Jesus nos oferece o quê? O perdão. A oportunidade de uma nova vida. É isso. Mas Jesus faz mais. Sabem o que é que Jesus faz? Jesus nos comunica a sua justiça. Ou seja, Jesus nos comunica o seu poder para que realmente possamos vencer as nossas debilidades. Irmãos, o processo de santificação é um processo contínuo que dura até quando? Até o dia da minha morte. Sabem porquê? Porque há pouco eu perguntei aqui aos irmãos se alguém achava que não era pecador. E os irmãos fizeram muito bem e responderam muito bem. Não levantaram as vossas mãos. Então isso significa que até sempre, até a altura da minha morte, eu vou necessitar da graça de Cristo. Não há outra maneira. Não há outro jeito, irmãos, de salvação. Não pensemos que é pelos nossos esforços. Não pensemos porque estamos a enganar-nos. Esta é que é a verdade. Jesus não força. Não força ninguém. Jesus oferece de graça a água da vida. Quem quiser, venha e beba. Eu lhe ofereço. Queres o meu perdão, meu filho? Tê-lo-ás. Arrepende-te. Confessa os teus pecados e eu te perdoarei. É isso. Precisamos escolher aceitar os benefícios da vida e da morte e da ressurreição e da mediação celestial. Porque o que é que Jesus hoje está fazendo? Lá no santuário celestial está intercedendo. Quem? Por mim. Está a interceder por mim. Por mim, Jorge Machado, pecador, o mais indigno. É por mim que ele está no santuário intercedendo. É por mim, queridos irmãos. E a sua intercessão vai durar até quando? Até o final. Até o momento em que Jesus diga, basta. Quem está salvo, está salvo. Quem não está salvo, não está salvo. Mas hoje, a sua graça nos é suficiente. A irmã White diz, tem uma singela e curtinha frase num livro preciosíssimo que devíamos ler vezes sem conta, que é o livro Aos Pés de Cristo. E ela diz assim, se credes na promessa, crede que sereis perdoados e sereis purificados. Deus supre o facto. Deus supre o facto. Queridos irmãos, é verdade. Deus quer que eu seja um canal de bênção e não de maldição. É isso que eu quero ser. É isso que vós quereis ser também. Canais de bênçãos e não de maldição. Não fomos constituídos como igreja para amaldiçoar os homens. Como dizia o filósofo não cristão, que nem seu nome me atrevo a citar, mas ele dizia, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. É melhor que eu seja uma luz
do que amaldiçoar aqueles que estão na escuridão. É melhor que eu seja um canal de bênçãos para ajudar do que eu seja uma maldição. E eu vou terminar. Vou terminar com uma citação, porque o título do sermão de hoje era O Coração de Deus. E os irmãos não me ouviram aqui falar sobre o coração de Deus, não é? Mas eu não vou falar, a irmã White o diz. Eu vou deixar um textinho da irmã White para concluirmos esta manhã. Ela fala do coração de Deus. No livro Aos Pés de Cristo e na página 18. Como há muitas versões do livro, poderá ser noutra página, mas procurando achareis de certeza. O coração de Deus anela pelos seus filhos terrestres com um amor mais forte do que a morte. Entregando o seu filho nesse único dom, derramou sobre nós todos o céu, a vida, a morte e a mediação do Salvador, o ministério dos anjos, os apelos do Espírito Santo, o Pai operando acima de tudo e de todos, o interesse incessante dos seres celestiais, tudo se empenha em favor da redenção do homem. Sabem qual é o sonho de Jesus? É que eu esteja no céu. É que cada um dos meus queridos irmãos que aqui está esteja no céu. Esse é o maior sonho de Jesus. Se eu lá não estiver, não foi porque Jesus não fez tudo para que eu não estivesse lá, mas foi porque eu não quis pela minha vontade. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos fortaleça. Voltaremos a ver-nos e voltaremos a falar acerca deste tema, porque é uma quadra, um tempo propício para o fazermos. Que Deus seja exaltado. É a minha oração. Amém.